Olá! O Assembleia Debate de hoje vai falar sobre 2017 e como tornar o ano novo mais produtivo. Como você avalia 2016? Acha que conseguiu fazer tudo aquilo que se propôs no Réveillon passado? E quais foram os seus principais impedimentos? Falta de tempo, de dinheiro, de trabalho. Pois bem, o programa de hoje vai fazer um balanço de 2016 e vai tentar lançar sugestões para que você que nos assiste em casa consiga otimizar melhor o seu 2017. Por isso, estamos recebendo a Madalena Feliciano, que é gestora de tempo e coach, presidente do Instituto Profissional de Coach. Ela vai nos ensinar como aproveitar melhor as brechas da agenda. Aqui também o personal trainer Givanildo Matias. Afinal, se é verdade que uma mente sã depende de um corpo são, nós precisamos sempre estar em movimento, sair da fadiga. Recebemos também a Cíntia Sena. Ela é educadora financeira e vai ficar com a parte mais difícil. Ela vai nos dar dicas de como planejar um orçamento doméstico sem sofrimento, de forma mais equilibrada. Muita coisa, né? Como dar conta de tudo isso? Tempo, dinheiro, carreira, saúde? Pensando nisso, a gente trouxe também a Yara Leal, que é psicóloga e vai tentar amarrar toda essa historinha aí pra gente. Muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigada. Madalena, por que a gente tem a sensação de não ter tempo para nada? Todo mundo tem essa reclamação, né? Não tem tempo. É real isso ou é só uma característica dessa vida maluca que todo mundo tem? São características, na verdade, né? De fato, a gente já não tem mais aquela vida de 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer, 8 horas para descanso. O que falta? Um bom planejamento. Você tem que planejar, né? Já planeja a tua vida, né, para 2017. O que você fez esse ano que deu certo? O que você não fez que você deveria ter feito, né? E o que você fez ou deixou de fazer que você precisa melhorar, né? Então eu costumo colocar para os meus profissionais, para os clientes que eu atendo, que a gente poderia dividir isso num farol. Farol verde, isso deu certo, siga em frente. Amarelo, atenção, você está procrastinando, você está deixando para amanhã, você está deixando para depois. E aí a reclamação constante, não consigo, não dá, não posso, 2016, crise, né? E vermelho, para. Então são as suas ações, são suas atitudes que muitas vezes façam com que você se torne uma pessoa que só reclama e não tem tempo para nada. Então com um bom planejamento, com mudança de atitudes, você consegue sim ter um 2017 aí bastante produtivo. Antes da gente abrir aqui, falar com todo mundo, a gente vai ver uma reportagem. O nosso repórter Jeremias Gomes foi às ruas justamente para ouvir o que as pessoas pensam sobre esse assunto. E aí, como foi o 2016 delas? Produtividade, a qualidade ou a capacidade de quem é produtivo. O dicionário ajuda na definição, mas na prática... Tudo é difícil, mas principalmente relacionado a organizar. A organização, o que você vai fazer, o que você tem que colocar como prioridade, o que é mais importante. É cuidar do corpo, é cuidar da saúde financeira, é cuidar estudar mais. Então acho que estabelecer as prioridades, para mim, pelo menos, é mais difícil. É difícil a gente conseguir se organizar e ter tempo para estar fazendo tudo que a gente precisa, no tempo que a gente precisa. É complicado. Ser produtivo envolve, claro, o tempo, mas também o dinheiro, a saúde, questões que em época de final de ano trazem uma reflexão quase inevitável. Eu comecei a estudar, daí no meu tempo livre eu andava de patins, fazia algum esporte. Acho que ser produtivo é difícil. Acho que é muito mais fácil, não fazer nada, mas a gente tem que se organizar para tentar fazer as coisas e aproveitar a vida, né? Porque a vida me proporcionou boas coisas, mudei de apartamento, então foi produtivo. Uma pesquisa do Ibope de 2013 aponta que 1/3 dos brasileiros pagaria R$ 50 para ter 1 hora a mais em um dia. Mas se você não tem dinheiro sobrando para terceirizar suas atividades, pelo menos tentar conciliar a vida pessoal com a profissional pode ajudar. Um levantamento da empresa Love Mondays diz que este equilíbrio é o primeiro da lista quando o objetivo é a satisfação, à frente da cultura da empresa, da remuneração e dos benefícios.
Se você fizer alguma coisa utilizando menos tempo e menos energia do que o convencional, pode-se dizer que você é uma pessoa produtiva. Só não vale utilizar esse tempo para dormir além da conta, comer demais. O ideal é usar o tempo para cuidar bem do corpo e da mente. Buscar o equilíbrio, dizem os especialistas. Uma lição simples, mas difícil de aprender. A notícia boa é que desenvolver um bom hábito em uma área acaba ajudando as outras. Segundo o jornalista Charles Duhigg, pesquisador do tema, pessoas que fazem exercícios costumam se alimentar melhor, ser mais produtivas no trabalho, fumar menos, ser mais paciente e ter menos estresse. E até usar menos os cartões de crédito. No esporte, corrida, muito bom. Sim, eu voltei a correr, foi bom. E acho que, quando eu voltei a correr, o meu sono regulou e aí meu dia ficou melhor. Literatura e pesquisa sobre o tema não faltam. E com a internet, os vídeos como os 30 hábitos para melhorar a produtividade, os 10 passos para ser mais produtivo vão se multiplicando. Saúde, graças a Deus, carreira também, fui promovida, me divorciei também, foi produtivo. Desenvolveu. Vai ser melhor ainda. Ela parece bem feliz com o divórcio, né? Eu vou voltar com a Madalena, que fez uma observação interessante durante a nossa reportagem sobre as palavras, né, faladas pelos nossos entrevistados. É isso mesmo. A palavra tem grande força quando você está proferindo ela, de qualquer forma. Então, por exemplo, na abertura do programa, a gente até foi colocado, eu vou tentar passar algumas dicas. Carla, você já viu alguém que tenta conseguir? Então, eu vou passar algumas dicas. Eu vou fazer com que essas dicas te levem ao teu sucesso, ao que você está buscando de produtividade. Ah, é um ano difícil. Tá tudo muito difícil. Muda por... Está desafiador. Vai ser um ano de grandes desafios. A gente já assume isso com mais vontade, com mais garra, com mais desejo de fazer. Ah, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu vou correr, eu acho que eu vou melhorar a minha alimentação. Quem acha não tem certeza. Tá para baixo, o desafio tá para cima. Tá para cima, né? Sinta-se desafiado. Né? Troca vibe, troca tua energia e coloca metas mensuráveis. Você tem que avaliar. Isso não acontece, né? O Giva deve ser um bom conhecedor disso. Isso a gente faz todos os anos, né, Giva? Segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira eu começo a minha alimentação, ano que vem eu faço academia, e aí faz um apanhado do que você fez em 2016. Será que de fato o que você planejou foi feito? Pode dizer. Eu acho interessante a gente lidar com os dados de realidade, né? Ou seja, não podemos negar que estamos num ano de crise. Isso é real, isso está na televisão, é crise política, é crise econômica, mas a crise ela gera oportunidades, né? Então acho que isso que a Madalena está falando. Então se você perceber que a crise é um momento onde você pode potencializar, onde você pode criar, onde você pode identificar oportunidades de se superar e ter resultados, é muito melhor do que se você ficar, é crise, só ver os obstáculos que realmente existem. Mas se você focar no seu autodesenvolvimento, aproveitar aquele momento de crise para investir em você e usar a criatividade para identificar as oportunidades e lançar novas coisas, novas ideias, trazer contribuições para o mercado, você consegue trabalhar e ter resultados. Né? Yara, as pessoas se mostram muito aflitas com essa falta de tempo, né? O que isso pode provocar? De repente fazer mal mesmo, a médio, curto, longo prazo? Assim, o que eu percebo muito e que às vezes a gente não relaciona isso com a questão da produtividade é que a gente tem uma tendência de viver com excesso de passado, né? Ou seja, o que gera culpa e arrependimento, né? Ou com excesso de futuro, que vai gerar ansiedade e preocupação, né? Então a gente perde o foco no momento atual, que é aqui onde você vai poder ser produtivo. Não tem como você ser produtivo no passado nem no futuro. Obviamente que é legal você aproveitar suas experiências do passado, né? Porque elas te dão aprendizagem, te trazem condições de aproveitar e não cometer os mesmos erros.
também fazer planos para o futuro, definir metas, objetivos, mas o único lugar onde você consegue ser produtivo é no aqui e no agora, né? Então, até recomendo um livro bacana que é O Poder do Agora, né? O autor é Eckhart Tolle, e que fala muito disso. Então, acho que a gente... Como fazer isso? Acho que ele pode ter contribuição. Juvenildo, na matéria também diz, né? Que pra tudo chegar começa no com uma agora. boa atividade física, né? As pessoas conseguem produzir mais, dormir melhor, ter menos ansiedade. A gente tem um amparo disso tanto na ciência quanto na prática, porque eu já acompanhei algumas dezenas de milhares de alunos ao longo da minha carreira, e a gente percebe que no dia a dia as mudanças são bem significativas. Você não consegue ser produtivo num corpo mais ou menos, né? Se você não está bem com você mesmo, a questão da limitação em relação ao condicionamento físico vai te deixar desamparado a atividades no dia a dia, a suportar melhor o estresse e principalmente, né, a ter uma boa resiliência, que eu acho que é um ponto-chave aí, né? O quanto mais rápido você retoma a sua origem original após alguns traumas da vida. E a gente tem um acompanhamento mesmo aprofundado nesse sentido, porque o exercício físico, na minha opinião, e eu vou levantar minha bandeira mesmo, e a ciência mostra isso, ele talvez seja o principal regulador de todos os outros pilares que estão de alguma forma relacionados à produtividade das pessoas. Se você não tem saúde, né? Tem provas científicas, hormonais, do que a prática de uma atividade provoca no organismo e faz com que você esteja de tal ou de tal forma, dependendo da situação. Eu acho que a atividade física, ela contribui muito para você estar integralmente no presente, né? Porque quando você está fazendo atividade física, você está ali olhando, prestando atenção na sua respiração, né? E a coisa da meditação também é uma coisa que ajuda muito nessa coisa de você estar presente no aqui e agora, né? É isso mesmo. Bom, a gente está falando um pouco de aflições, ansiedades. Cíntia, tem como deixar tudo isso de lado num período tão complicado economicamente como a gente vive hoje no país? Olha, tem, como já foi comentado, tudo é questão de planejamento e foco. Eu realmente me conhecer até em relação à parte financeira. O que eu quero, o que eu espero, o que é possível visualizar muitas vezes nas pessoas e até na situação que a gente vê, o número maior de endividados, de inadimplência, é que muitas vezes as pessoas acabam consumindo, comprando, sem saber por que estão fazendo aquilo. E muitas vezes elas são motivadas ou por aquilo que não está fazendo bem, que é a questão emocional, e ela acaba sendo o financeiro um espelho daquilo que ela não está trabalhando com ela mesma. Então, muitas vezes ela se realiza em uma compra, se realiza naquele momento, passou, está novamente, o que eu vou comprar novamente? O que eu vou fazer? Então, para que eu possa ter um planejamento, um foco, e aí vai ter tanto a parte financeira, quanto a parte da saúde, quanto a parte do tempo, eu tenho que delimitar o que eu quero para a minha vida. Geralmente, se a gente for olhar, quando a gente coloca um foco, olha, eu vou fazer isso, independente se naquele momento eu tenho ou não condições financeiras para tal, eu traço um caminho, eu traço um objetivo. E quando eu faço isso, de alguma forma o universo acaba conspirando a favor. Ao mesmo tempo, quando eu não faço. A gente fala que o dinheiro, se eu não dou um destino para ele, o destino aparece. Então, eu tenho que começar a definir o que eu quero fazer, para 2017. O que eu me planejei em 2016 e realmente coloquei em prática. Que não adianta somente desejar e não colocar um plano de ação. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? O que eu já posso me planejar para fazer daqui a um mês? E ir acompanhando isso. Eu atendi uma pessoa, até com um exemplo simbólico, ela falou, eu tenho um sonho de ter uma casa. E eu perguntei, mas o que você está fazendo hoje para isso? Nada. Então eu falei, que tal começar? Não, é difícil, tem que guardar muito. Então vamos ver quanto que custa um tijolo. Então vamos desassociar que é o dinheiro, mas o que você quer. É R$1 um tijolo. Então vamos começar a guardar um tijolo por vez e acompanhar quanto que isso está crescendo? Então
Então você começa a mudar a sua motivação. De repente começar com um passo de cada vez, né? Pequenas medidas, não colocar muita ansiedade no objetivo, né? Não colocar um objetivo muito alto. Porque acho que para tudo, né? Para o tempo, para a carreira, para a prática de exercício. Se você acaba colocando algo relevante e você não, o que a gente fala é legal ter o curto, médio e longo. Então eu ir ponderando, enquanto aquele que é maior não vai chegando, mas eu vou colocando um foco também nele, eu vou realizando outras pequenas ações que vai me motivando. Se eu acabo focando um que é mais longo, eu falo, vai demorar, não consigo, eu pego aquele recurso que eu comecei e gasto com a primeira coisa que aparecer. Então eu tenho que ir ponderando. É uma fase muito difícil, né? Conhecer as previsões econômicas para 2017 é um primeiro passo para você, de repente, trabalhar com as suas expectativas de uma forma madura, saudável, e aí, a partir de então, começar a se planejar? Olha, eu diria que tem a questão, sim, do país, questão financeira, política, mas a questão primordial é na família. Porque a gente pode até fazer uma reflexão. Quando o país estava bem, sem crise, como que eu estava com as minhas finanças, com o meu comportamento? Será que foi unicamente a mudança do cenário econômico que fez com que eu estivesse na situação atual? Ou a minha falta de planejamento quando tudo estava bem não me ajudou a ter um preparo para este momento? Porque a gente consegue conhecer pessoas que mesmo com crise, a gente fala que está do outro lado. Aproveita essa crise para se beneficiar. Então, o que eu tenho que fazer é, primeiro, olhar para dentro do meu seio familiar. O que eu estou fazendo de comportamentos e hábitos financeiros que muitas vezes está no piloto automático, eu não observo, e aí eu não consigo entender como fazer isso. Então, eu tenho que começar a olhar o que realmente eu gasto no meu dia a dia. Como que é o meu ir e vir? O que eu faço? Então, às vezes, só no acordar, eu já estou tendo consumo, eu já estou tendo gasto. Água, luz, telefone, TV. Então, tem muitas coisas que a gente está ali tão automático que você, chegou, pagou, eu não analiso, eu não olho. Então, eu sentar com a minha família... Isso é o automático. Total. E por que as pessoas fazem isso? É falta de tempo? Por que elas ligam esse automático? Geralmente, o que acontece, quando a gente coloca algo que realmente é necessário, eu começo a me observar. Quando eu não tenho esse foco, tudo que vai acontecendo eu vou deixando, vou passando. Então já virou uma rotina. É hábito, né? Total. É hábito. Então eu tenho que começar a mudar esse modelo que eu já criei. O que muitas vezes que a gente fala e acontece é, educação financeira a gente não teve. A gente não tem esse conhecimento. A gente foi aprendendo com os nossos pais, com os nossos avós, como que eles lidavam com o dinheiro. Então hoje eu tenho que mudar. O que a gente aprendeu? Recebi, já gasto. Eu nunca parei para pensar do que eu recebi, que tal pegar parte deste recurso, destinar para aquilo que eu desejo, que vai depender de um tempo, em vez de eu ir me endividar, mas eu já começar a reservar, e a outra parte eu usar para o meu consumo do dia a dia. Então eu começar a mudar esse modelo, em vez de já receber, já sair consumindo. Então às vezes recebeu, não dá nem 2 dias, já não tem dinheiro para o resto do mês. Então é revisitar o meu comportamento. Desde o momento que eu recebo, o que exatamente eu faço? E tirar aquela sensação, eu trabalho e vivo para pagar contas. Não, você pode até olhar, estou pagando uma conta, como um agradecimento de alguém que confiou em você para você pagar naquele momento. Estou pagando um aluguel, mas eu tenho um teto, Sim, né? Alguma coisa. Estou pagando a parcela de um carro, mas eu tenho um carro. O que eu tenho só que ponderar é até que ponto eu não estou gastando além do que é o necessário e daquilo que eu posso naquele momento. E começar a analisar. Então tem pessoas que muitas dizem, eu moro longe, eu gasto muito com transporte ou com refeição. O que eu posso modificar para que isso diminua? Então quando eu começo a fazer essa análise, eu acabo mudando não só a questão financeira, mas tudo que está à minha volta. Eu ganho em tempo, eu ganho em qualidade de vida, eu ganho muitas vezes que eu não faço, conversar com as pessoas que vivem comigo. O que realmente cada um tem de desejo? Se cada um parar para pensar, para escutar, desde a criança até o adulto, o que cada um realmente quer para aquele ano? E como que a família pode se motivar para fazer com que aquilo aconteça? E aí é um trabalho de um supervisionar o outro e junto traçarem um passo a passo. Então já ir controlando, olha, estou
gastando mais aqui na luz. Vamos colocar uma meta? Ah, esse mês gastou, sei lá, 200? Vamos colocar, se a gente conseguir 190, os 10 reais a gente destina para aquilo que cada um quer realizar. As crianças entendem bem isso? As crianças é muito mais fácil de entender e perceber, porque ela está fazendo ainda a programação dela e muitas vezes ela acaba cobrando os adultos. Porque a criança você vai estar ainda na fase de formação. O adulto ele já tem uma base, então para você mudar o que ele já construiu é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é impossível. A criança, como ela não tem ainda esse hábito, então ela está construindo. A gente tem um programa de trabalhar já para as crianças a partir dos 2 anos de idade. De como eu mudar e colocar o que eu quero. Quando eu coloco, olha, eu estou guardando um recurso financeiro, mas não é o recurso financeiro, é aquela realização do meu sonho. Então eu começo a mudar o meu modelo. A criança é a primeira que vai falar, mas pai, você não falou que a gente vai realizar, por que você está gastando aqui? Então ela vai começar a observar, principalmente quando a gente fala de cartão, de dinheiro. Então começar a usar mais o dinheiro em vez de cartão, porque você começa a ter a sensação do gasto. Quando você usa o cartão, você não pensa que você está gastando o recurso. Você não vê. Não vê. Então é diferente, se você colocar uma nota de 100 ou um cartão, quando você vai comprar alguém, vou trocar essa de 100, o cartão você não pensa, você vai lá e faz. E aí quando chega a fatura para pagar, você não olha o seu gasto, você paga. Então começar a fazer pequenas alterações já no dia a dia, que vai fazer com que, independente do cenário econômico, eu já me modifique, eu já consiga melhorar a minha questão financeira e o todo. A gente está falando de hábito, né? Total. Hábito é aprendizagem e a gente pode aprender em qualquer momento da nossa vida a respeito de tudo, né? A respeito da saúde física, a respeito dos gastos, da gestão do tempo, do investimento na carreira, tudo. A gente é um exercício de aprendizagem, né? Só que aí quem já aprendeu a gastar e aprendeu errado, de repente, fica mais difícil, né? Voltar e reaprender. Na verdade, o fruto, ele nunca cai longe da raiz. Então, a gente tem que cultural fazer essa revisitar internamente. Como que você lidava com o dinheiro com os teus pais? Qual foi o teu primeiro contato com o dinheiro? O quantas vezes a gente não escuta, dinheiro é sujo, é muito difícil ganhar dinheiro, quem não tem dinheiro é infeliz, só quem é rico prospera. E você cresce com aquilo, né? Então eu concordo aí com a Cíntia que se você consegue fazer um trabalho na base, com teu filho dentro de casa, você vai ter um futuro muito mais promissor. E não adianta se apegar a 2016, crise, economia, política, porque você tem 2 possibilidades. Ou você reclama e espera a crise passar, ou você fica longe das pessoas que possam minar seu progresso. Quer dizer, você liga a TV, o índice de desemprego cresceu, temos muitos desempregados, as empresas estão fechando, troca de canal. Vai ler um bom livro, vai escutar uma boa música, vai fazer o teu planejamento, porque isso tudo vai para o teu interno. E teu subconsciente te martiriza. Pô, tô perdido, o que eu vou fazer? E as pessoas, elas se minam. Você encontra um vizinho que fala para você, nossa, você tá ferrado. Nossa, o ano que vem, olha... se você perdeu o noticiário, sempre tem alguém num churrasco de amigos que vai contar o que passou, o que ouviu no rádio, o que passou na televisão, a última matéria econômica, o último índice, né? Sempre vai ter alguém falando. Eu brinco, eu digo assim, diga pra pessoa, obrigado por compartilhar. Só. Porque senão você dá mais, né, condições dela ficar te minando. E você chega no final do dia bombardeado de notícias negativas. Se tem a possibilidade de você ter um plano B, na crise sempre tem oportunidade, consultoria, treinamento, palestras, né, vender produtos de beleza. A mulherada se dá muito bem com isso, né? A mulher, ela tem mais a resiliência, a flexibilidade. Esse ano, por exemplo, eu lancei uma linha de jogos, que é uma coisa que eu não fazia e provavelmente, se o ano tivesse sido muito bom, de muito trabalho, eu não teria tempo para me dedicar a isso. Entendeu? Então, eu aproveitei e lancei uma coisa nova porque eu tive tempo para investir nisso. Então, acho que é aí que a gente tem que focar, né? O que eu posso fazer de diferente? De repente, fazer do problema uma oportunidade, né? E essa coisa que você falou do hábito, eu acho que é um desafio, né? Porque o hábito é uma coisa que está lá, arraigada, né? Então, para você mudar, o primeiro passo é
tomar consciência, né, daquilo que você quer mudar. Aí, primeiro você vai ter que se esforçar, né, vai meio que, vamos lá, toda hora você tem que estar atento para não cometer o mesmo comportamento. Até que aquilo introjeta e você muda o hábito, mas exige uma dedicação, exige um empenho, né, para que você consiga fazer a mudança. E tem uma outra coisa que eu acho importante, assim, para você ser mais produtivo, que é olhar para a sua vida de uma forma mais estratégica, né? Ou seja, quem eu sou, né? Quais são meus pontos fortes e aonde eu quero contribuir com a sociedade? Qual é a minha missão, vamos dizer assim, nesse mundo? Porque se você tem essa visão clara, mais estratégica e de longo prazo, você consegue selecionar melhor aonde você vai investir o seu tempo, né? Porque tem aquela coisa que 20% do que você faz gera 80% dos resultados. Então, se você descobre quais são as atividades que representam esses 20%, você vai ter muito mais produtividade, né? Isso tem muito a ver com crença também, né? Que as pessoas aqui, comigo nunca dá certo, comigo sempre foi assim, a minha vida sempre acaba dessa forma. Se você tem essa consciência dessas crenças, Exatamente. Você tem como focar para fazer a mudança disso e substituir essas crenças limitantes para crenças que te favoreçam, né? Traduzindo os 20%, você precisa fazer pouco, ou seja, só 20% para alcançar muito, para alcançar 80%. É que às vezes a gente não foca nesses 20%, né? E aí você acaba dispersando e eu acho que a disciplina e o foco são duas características muito importantes para você ser produtivo. Tem um começo para isso, assim, o começo da linha, o começo da história. A gente viu na reportagem que quem pratica exercício físico tem mais paciência, tem mais foco, tem mais disposição, acaba cumprindo mais. A atividade física seria o começo, porque geralmente no final do ano a gente faz aquela lista, né? E aí no ano seguinte a gente olha, a lista tá lá do mesmo jeitinho, Eu acho né? que a pessoa, ela pode começar por vários caminhos, né? Cada um tem o seu caminho. De repente, um começa lá a fazer atividade física e aí desperta, ele vê que ele consegue ter mais disciplina na atividade física, consegue trazer isso para outras áreas da vida. Outra pessoa vai fazer uma educação financeira e por ali ele percebe que dá para expandir para outras áreas. Ou a pessoa vai fazer um processo de coach, ou vai fazer uma terapia. Então, vários caminhos podem levar a pessoa a despertar para formas de se comportar que vão trazer mais resultados. Eu acredito que o ideal, nesse momento, é você pensar, teu estado atual, como eu tô hoje, tá? E teu estado desejado, como você quer estar. Daí você já tem uma base do teu cenário e o que você deseja. E daqui para cá, desse teu ponto A para esse teu ponto B, quais são as ações, quais são os planejamentos, quais são as áreas, saúde, finanças, tempo, planejamento, organização, que atitudes, disciplina, determinação, garra, coragem, força de vontade, porque é como a gente estava conversando, hoje o medo paralisa. As pessoas estão paralisadas por causa do medo. Será que vai dar certo? Será que eu empreendo? Será que eu peço um aumento de salário? Será que eu busco emprego no final do ano? Porque o Brasil só funciona depois do carnaval. Então vamos esperar mesmo para que aconteça alguma coisa em março. Então as pessoas estão paralisadas. Então faz uma checagem. Como é que você está hoje e como é que você quer estar de verdade? E quais são as ações que você precisa implantar daqui para frente? Sobre exercício, tem até um ponto interessante que não é necessariamente aonde você quer estar, mas também aonde você não quer estar. Que é o que a gente fala. Se você é um sedentário, você está com o corpo ficando doente. Essa é a grande verdade. A gente tem no Brasil hoje um retrato onde não chega a 4% os adeptos dentro de academias. A população fisicamente ativa se estima algo na casa de 30%. E a gente sabe que 70% das doenças que mais matam no mundo inteiro estão relacionadas ao estilo de vida. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que já morreu por causa de problema de pressão, diabetes, obesidade, cardíaco, entre outros. E se você for buscar na essência do problema, 70% dessas pessoas tinham os maus hábitos. Então a questão aí é o quê? O que eu posso fazer nessa parte aí para poder começar e as pessoas ficam muito desesperadas. Essas alturas aqui, no final do ano, todo mundo já entregou os pontos. Já desistiu, né? Entendeu? E a gente tem pessoas que pode ter em 10 dias um resultado
brilhante, né? E tem gente que já entregou os pontos. Então, talvez um ponto aí que todo mundo tem que se analisar é justamente isso. Tá, hoje eu tô bem, né? As pessoas associam a qualidade de vida à ausência de doença. Só que se você é um sedentário, e talvez você não tenha esses problemas hoje com o teu trabalho, com a falta de tempo, ou entre outros, mas se você tiver um corpo doente, vai ficar muito mais difícil. Então, começa a plantar agora e pensa daqui 10 anos, daqui 20 anos. Olha talvez para um parente seu que já é um pouco mais velho, o que aconteceu com ele, né? A gente tem os dados, olha como isso se associa a um momento político do Brasil também. Para 2040, 2060, 2050, o índice de população de terceira idade no Brasil vai ser na casa de 40%. E aí você tem um problema de saúde hoje, para você descobrir um problema de saúde, você já demora 1, 2 anos, já morre, metade morre no caminho, né? Essa que é a verdade. Só que o suporte de sistema público e privado de saúde não vai suportar, então começa a plantar agora pensando talvez no que você quer ser, né, quando crescer, mas principalmente o que você não quer ser daqui uns 10, 15, 20 anos. As pessoas ainda não se conscientizaram de que cuidar da doença dá muito mais trabalho do que cuidar da saúde, né? Reclamam de falta de tempo, mas cuidar da doença depois, aí é que não tem jeito, né? Trabalhar no preventivo. E não só, e mais dinheiro também que você gasta, né, para você se recuperar, tá com problema, vai internar, vai fazer uma cirurgia. Né? Enquanto que você estiver saudável, você vai investir esses recursos numa coisa mais produtiva. E a Yara falou uma coisa muito legal. O mal do século, ansiedade. Né? Por que as pessoas são ansiosas? Elas aí são infartam, né? Tem problemas aí de pressão alta. Por quê? Elas têm um foco tão grande no futuro que elas esquecem de viver o hoje. Então aquela pessoa que sofre de depressão, ela ainda está presa no passado. E aquela que está sofrendo de ansiedade, óbvio que é legal ter uma certa ansiedade, mas não no nível, né, como a gente vê hoje, ela está vivendo só no futuro. E o agora? E o aqui? É legal pensar no futuro no sentido da saúde, né? Fazer essa poupancinha, porque a longo prazo que você vai saber, né, o resultado disso. Você que está em casa, vai pegar um papel, uma canetinha, que depois do intervalo a gente vai dar mais dicas sobre carreira, saúde, tempo, dinheiro para 2017. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, é rapidinho. Assembleia Debate. Aqui comigo a Madalena Feliciano, que é gestora de tempo e coach, presidente do Instituto Profissional de Coach. Está aqui também o personal trainer Givanildo Matias. Recebemos ainda a Cíntia Sena, que é educadora financeira, e a Yara Leal, que é psicóloga. Yara, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que as pessoas são tão reféns do calendário? Elas fazem a lista do ano novo, elas não podiam fazer essa lista em setembro, em junho, no meio do ano? Por que as dietas à segunda-feira, né? Por que as pessoas de repente melhoram o humor, melhoram a vida depois do divórcio? Por que a gente é tão refém por essas quebras? São alguns marcos, né, que as pessoas colocam e que ao mesmo tempo tem o lado positivo, né, porque naquele momento gera essa motivação nas pessoas de fazer alguma coisa. Por outro lado, também acaba sendo uma forma de procrastinar, jogar a coisa para segunda-feira, né? Então, só na segunda-feira. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado bom e um lado ruim, depende de como a pessoa usa isso, né? Porque é importante você, por exemplo, chegar no final do ano, ou sei lá, em qualquer momento do ano, definir metas, definir objetivos, né? Porque se você não sabe o que você quer alcançar, fica difícil você agir em favor disso, né? Então, é importante você saber o que você quer. Mas esses marcos, eles podem tanto ajudar como atrapalhar. Agora, a pessoa ser mais produtiva, muitas vezes as pessoas estão numa situação insatisfeitas, né? Ou com o corpo, ou com o emprego, e estão ali, né? E essa insatisfação, ela é uma forma de minar a energia que você colocaria para ser produtivo, né? Então é importante, quando a pessoa está nessas condições de insatisfação, ela decidir o que ela vai fazer, né? Porque ou ela fica na situação e aceita a situação integralmente, ou ela vai tentar mudar a situação, trabalhar para que fique melhor,
ou ela vai largar a situação. Então, a pessoa tem que decidir, ou ela faz uma dessas 3 coisas, aí ela assume as consequências, aí ela libera a energia para poder investir naquilo que ela quer fazer, né? Porque se ela ficar naquela coisa ali, remoendo, mina. Nós vimos agora há pouco como as pessoas avaliaram o ano de 2016. Vamos conversar desta vez ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que está em um dos cartões postais aqui da cidade de São Paulo, Mercadão Municipal. Priscila, bom dia. Muita gente aí está correndo para comprar os preparativos, claro, da ceia de Natal. Mas como é que foi o 2016 para elas? Bom dia, Carla. A gente aqui está bem cheio, o pessoal fazendo compra. Bom, o ano tem 365 dias, às vezes 366, ano bissexto, cada dia 24 horas, mas ainda muita gente reclama que é pouco. Uma pesquisa, um estudo do Ibope diz que mais da metade das pessoas pagaria até R$50 para ter 1 hora a mais no dia. E que as pessoas começam as atividades às 6 da manhã e terminam por volta das 10, entre trabalho, estudo e outras atividades. Então, para descansar, fica pouco tempo. A gente vai falar com o Vandilson, que é vendedor aqui, e nessa época do ano é bem corrido, né? Bem corrido mesmo, não dá tempo para nada. Você acha que essa questão do tempo complica? Realmente parece que está faltando tempo? Tá faltando tempo e tá corrida e a gente não consegue fazer nada. O que você planejou para fazer esse ano e você não conseguiu fazer, até por conta do tempo? E planejei muita coisa, mas jogar bola, andar de bicicleta, correr, mas o tempo não deixa, então o trabalho tá difícil. Não conseguiu fazer nada disso? Nada, de jeito nenhum. Só trabalhando. Isso compromete qualidade de vida? Um pouco, compromete bem. A gente deixa de se exercitar um pouco, fazer alguma coisa e se relacionar mais. A gente teve um probleminha técnico ali, mas deu para perceber que ele também deixou muita coisa de 2016 para 2017. Uma coisa me chamou a atenção. A Priscila falou que a pesquisa diz que a vida do brasileiro, o dia a dia, começa às 6 da manhã e termina por volta de 10 da noite. Por isso que todo mundo reclama da falta de tempo e etc e tal. É importante, com tanta atividade, né, acordar às 6 e já começar a fazer as atividades do dia a dia e parar só 10 da noite. É importante também a gente lembrar do descanso, da importância do descanso para que você tenha fôlego, para que você, de repente, tenha uma pausa aí para planejar a vida em todos os setores? É importante. Sim, importante. Se eu entro naquilo, né, do piloto automático, eu acabo, como não é prioridade, então eu acabo postergando e achando os culpados, seja o tempo, seja o dinheiro, seja a minha carreira. Então eu tenho que ter um tempo para o meu descanso, eu tenho um tempo que a gente fala que é o tempo de qualidade. Não necessariamente é a quantidade que eu vou estar fazendo aquela determinada atividade, mas se eu consigo separar um tempo ali, um pouco que seja para ficar com a minha família, para separar, vamos pegar uma vez por mês, não precisa ser toda semana, todos os dias. Vamos olhar o que a gente quer, ou o que a gente realizou esse mês, o que a gente quer para o próximo mês, o que a gente pode fazer cada um na sua possibilidade. Então eu tenho que começar a me organizar. O que a gente fala até na questão da financeira é, como eu acabo postergando, geralmente eu não gosto de enxergar aquilo que eu já sei. Porque geralmente quando eu coloco o foco, o olho, eu me assusto, porque será que realmente é isso? E olhar, que a gente fala, fazer esse diagnóstico, faz com que a gente tenha que mudar, porque a gente reconheça que só depende de nós. Se eu acabo não colocando, eu até faço a minha lista, faço o planejamento e vou colocando para a semana que vem, para o mês que vem, eu tiro a responsabilidade e sempre vou achando um culpado. Quando eu olho e enxergo o que realmente está acontecendo e eu tomo como, se eu não modificar, não vai adiantar nada, então as pessoas acabam ficando um pouquinho com receio de olhar um extrato bancário, olhar uma fatura, olhar o que está acontecendo e colocar um foco.
Uma outra questão ainda é, muitas pessoas falam, olha, eu só vou, sei lá, comprar isso ou fazer aquilo quando eu tiver o dinheiro. Só que é o que a gente fala é o contrário. Eu primeiro tenho que querer, eu primeiro tenho que planejar. Quando eu tenho isso, as coisas aparecem. Eu consigo ter uma outra visão daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou num trabalho e talvez eu esteja insatisfeita, o que eu já consigo olhar porque eu tenho por que eu vou mudar de trabalho, que não é pelo dinheiro, mas porque eu tenho um objetivo que eu quero. Por que eu vou ter um tempo para a minha saúde? Por que eu vou ter um tempo com a minha família? Então você acaba, quando você tem esse foco, esse objetivo e não posterga, assume a responsabilidade, você consegue fazer com que as coisas à sua volta caminhem e, com consequência disso, você tem uma vida que flui um pouco mais. E aí você não sente essa falta, tanto de tempo esse e aspecto dinheiro. do tempo, eu acho que também tem uma questão que é você, muitas vezes, está ali lutando com uma questão, com um problema, e quando você faz uma pausa, né, é importante durante o dia você ter alguns momentos de pausa para tomar um café, para conversar um pouquinho, porque quando você tem essa pausa, às vezes quando você retoma o problema, a solução vem. Pausa né? da criatividade, a pausa né? da criatividade. Ou quando você dorme com aquele problema, no dia seguinte, de repente, vem a solução facilmente. Enquanto que se você ficasse ali lutando, talvez até chegasse na solução, mas ia ser muito mais sofrido e ia custar mais tempo, né? Então, eu acho que o descanso ele é fundamental. Então, você se organizar para ter pequenas pausas, para fazer meditação de 1 minuto, né? Que tem aí essas coisas na internet, eu acho que elas ajudam você a ser produtivo, né? Então, acho que esse descanso é importante. Na questão da gestão do tempo, a gente trabalha muito, né, Yara, com a parte do que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Se você não faz o que é importante logo nos primeiros horários da manhã, onde você está mais relaxado, está mais tranquilo, esse importante vai virar urgente. E quando ele vira urgente, ele causa o estresse, a fadiga, o nervosismo, a falta de solução. E hoje no mundo, né, com a tecnologia que a gente está muito no circunstancial. O WhatsApp toca toda hora, né? Mensagens, pop-ups abrindo, celular, tecnologia. Você já parou para pensar o quanto você para no seu dia, né? Para ver o teu telefone, para ver uma rede social, né? De repente seria mais interessante concentrar tudo isso num determinado período do dia. Eu recebo, por exemplo, uma média de 1.000 a 1.200 mensagens por dia, tá? No meu aplicativo. Eu faço isso todos os dias, das 19, tá? Até umas 20 horas eu respondo todo mundo. As pessoas já sabem. Porque senão eu passo o dia. Entra, responde, entra, responde. E eu fui fazer isso, que é legal até para o pessoal aí de casa, eu fui colocar no papel. Né? Quanto tempo por dia eu paro, vou responder, volto. Paro, vou responder, volto. Eu ganhei aí, no mínimo, 1 hora a mais por dia. 1 hora a mais por dia, se você for pensar numa semana, são 7 horas. Se você for pensar no mês, são 28 horas. Quer dizer, eu ganhei 1 dia e meio da minha vida. Então as pessoas muitas vezes têm dificuldade de administrar o tempo, porque ela não coloca no papel. O que você faz quando você acorda? Acorda, toma um banho, escova o dente, higiene pessoal, né? Coloca isso muito bem, monitora isso uma semana. E depois vê ali o que dá pra você eliminar. Tem coisa que dá pra eliminar, tem coisa que dá pra delegar. Ah, eu passo hora arrumando o quarto das crianças, eu passo hora resolvendo. Quem pode fazer isso no teu lugar? As pessoas são muito centralizadoras, elas sofrem muito mais. Tem pessoas que podem te ajudar, teu marido, né, teu chefe, teu colega, teu filho. Então precisa aprender a delegar também. Né? E trabalhar nessas esferas. Importante, urgente, circunstancial. Porque se você não trabalhar no importante, o urgente vai te dar problema de saúde, físico, e a mental coisa e tudo também, isso. além da delegação que você falou, aprender a dizer não, né? Porque tem pessoas que elas vão absorvendo, absorvendo, e aí ela faz coisas para todo mundo e os objetivos dela às vezes vão ficando de lado e a produtividade dela cai, né? Então, acho que esse é um outro hábito importante, né? Saber dizer não, além da delegação também, porque o gestor que centraliza não desenvolve os subordinados, além disso fica super ocupado e não é produtivo. E aí vai trabalhar das 6 às 10, né? Como o vendedor. Ele deveria estar feliz
né? No lugar dele, época de Natal, já foi um desafio 2016. Pô, tô trabalhando pra caramba. Aplausos, as pessoas têm que ter gratidão, né? Ele tem que aproveitar para ganhar dinheiro agora. Final de ano, mercadão, e as pessoas não sabem agradecer. A gente tem que ter a gratidão, né? Doar e receber. Hoje eu oriento muitas pessoas a fazerem trabalhos voluntários. Uma ação voluntária. Não precisa ser com dinheiro. Um tempo, um né? tempinho. Um tempo. Você não sabe o que isso vai fazer. Bem para tua saúde, para tua mente, né? Até para o teu planejamento, para o teu autoconhecimento. As pessoas precisam se sentir completas. Todo mundo procura felicidade. No final é isso. Seja com a saúde, seja com o dinheiro, seja com a carreira, né? Mas a gente precisa aprender a ter gratidão. Essa questão da tecnologia, ela é muito interessante porque ela veio para ajudar e ajuda muito, né? Tem aplicativos para esporte, tem aplicativos hoje em dia para tudo, né? Mecanismos, tudo que a gente procura está na internet, a internet está na nossa mão o tempo inteiro, né? Ou seja, a gente tem o mundo nas mãos. Só que realmente precisa saber usar, né? A gente não pode se tornar refém, né? Senão a gente só vive para isso, né? Eu tenho 2 empresas, né? E eu vejo o tempo que os meus colaboradores perdem nos aplicativos. Tem vezes que você entra num departamento, tá todo mundo no aplicativo. E como é que você monitora isso, né, o tempo todo? Pelo menos as 8 horas que eles estão ali dentro. Isso tem impacto na saúde também, né? Porque aquela pessoa que fica dentro na tecnologia até a noite, aí ela vai dormir, ela não consegue desligar, Não né? desliga. E fora os prejuízos do dia a dia, né? Que a gente fala na desatenção. Ele perde o foco. Uma atividade que ele... Eu tenho um dado que o brasileiro fica um pouco mais de 3 horas em médias por dia olhando para o smartphone. Tem outro dado que eles olham, eles veem a tela do seu smartphone, você vê em média 150 vezes por dia. Isso é média de Brasil já. E quanto mais você vê, mais te atrasa com outras tarefas corriqueiras. Exatamente. E aí tem a desatenção que ainda você tem um risco de fazer coisas erradas. Então, se a gente for levar o pé da letra, é muito fácil, pensando até na questão do exercício. Poxa, tem 24 horas do dia, você dorme 8, você tem 16, 30 minutos, não é possível que você não consiga extrair do seu tempo 30 minutos. Que inclusive, dependendo da atividade, ainda podem ser produtivos, dependendo do que você está fazendo. Né? De repente você está... sei lá, andando de bicicleta, de repente você está andando na esteira, tem gente que está lendo um livro, por exemplo, né? Pode ser até produtivo nesse sentido. Então esse é um ponto aí que a gente tem que levar em consideração, e as pessoas, em especial quem não é adepto da atividade física, e é uma coisa interessante, né, que a gente até iniciou essa conversa agora na questão do porquê que no ano novo eu tenho que fazer essa promessa, né? Aí porque na segunda-feira vai malhar e fazer dieta. O cidadão vai lá, pula 7 ondinhas e fala, eu vou me exercitar mais. Você não cansa de fazer isso, meu amigo? Põe em prática, pelo amor de Deus. Muda, dá oportunidade para outra onda, né? Ter um desejo diferente, né? Então começa a colocar em prática e não tem que esperar segunda-feira, tem que ser agora. Seu problema está aí, você tem que resolver ele agora. E esse é um ponto interessante. Mas eu não tenho uma amiga para ir para academia. Meu filho, o problema é teu, não é dele. Vai fazer amigos na academia. Quem tem que resolver é você. Você faz, né? E se faz, e supondo que não se faça, o problema é dele, ele tem que resolver, né? E você está morrendo se você não está fazendo exercício. Então, aliás, a gente está morrendo de qualquer jeito, mas você vai morrer mais rápido, né? Você não quer viver um pouquinho mais também? Então começa a pensar em tudo isso. E eu espero que boa parte da audiência do programa, hoje mesmo, amanhã talvez, já comece a fazer alguma coisa. Não espera a virada do ano e dá oportunidade para outro desejo. Desejo é outra coisa, nenhuma ondinha, né? Vai mudando, né? Givanildo, vamos dar algumas dicas? Assim, é importante que a pessoa, de repente, queira praticar uma atividade física no ano novo, mas também não vamos... eu vou ser um triatleta. Isso já atrapalha, já deu tudo errado, né? Com certeza. Vamos dar algumas diquinhas, assim, de como a pessoa começa... esse caminho da conquista da atividade física. Aí depois a gente fala um pouquinho em cada setor, né? Quais são os passinhos ali? Muito bem. Bom, primeira coisa é você tentar encontrar uma atividade que você goste mais ou que você deteste menos. Tem essa, né? Eu detesto menos, tá bom, eu vou. Embora, se você vai pegar a maioria das pessoas que fala que detesta alguma coisa no sentido da atividade física, ela não teve experiência. Ela está falando com base na opinião de outros, a maioria das vezes. Ou teve pouca experiência a ponto de ter um julgamento mais apropriado, ou ela simplesmente
não quer fazer e usa isso como desculpa, né? Que a maioria das pessoas fazem isso. Então, primeiro ponto, se você vai treinar numa academia, tem uma dica muito importante. Né? Você vai para uma academia, tem duas situações. Ou ela tem que ser perto da sua casa, ou ela tem que ser perto do seu trabalho. Tá? O seu deslocamento não pode ultrapassar a casa de uns 10, 15 minutos. Senão você vai assassinar o seu projeto no meio do caminho. É o que muitos fazem isso, né? Sabendo que você tem alguns empecilhos durante o dia, por exemplo, eu treino à noite, eu vou ir à academia, ou sei lá, o parque que eu ando é perto da minha casa. Eu vou passar em casa antes. Isso pode te atrapalhar. Então, sabendo que você já vai treinar, que é um propósito seu, que você está pagando por aquilo, pega a tua mochilinha e leva, põe no carro, leva nas costas, faz alguma coisa. Porque se você vai em casa, aquele sofazão gostoso, Delícia. Te agarra, você lembra dos problemas. Já vai para a geladeira, pega alguma né? coisa, aí já então tem um dispensou, ponto. né? Tem uma coisa muito interessante que ela é fiel, né? Você sempre vai sair melhor do que você entrou de uma sessão de exercício físico, tá? O exercício físico tradicionalmente é algo orientado. Você tem que ter um aporte de um profissional. A atividade física não, ela é democrática. Então você pode começar fazendo uma caminhada em qualquer lugar e você sempre vai sair melhor do que você entrou. Um outro ponto interessante também, pensando na continuidade disso, é você não deixar ter um espaçamento muito longo de uma sessão de treino para outra. Quanto maior é o espaço de um treino para o outro, mais aumenta a chance de você nunca mais voltar a treinar. Todo mundo que começou aqui, parou, pode se recordar. Você está me ouvindo agora, você deve estar lembrando disso. Foi uma semaninha que choveu, que aconteceu alguma coisa, deu um BO no trabalho, você parou, não volta mais. E não volta mais, não é? Então você tem essas armadilhas do dia a dia que, sabendo disso, tenta se programar para você não sofrer com elas. Agora, pensando em iniciar, tem algumas situações, depende muito de objetivo, de realidade, se tem patologia ou não, mas uma simples caminhada para quem é um sedentário, nos 2, 3 primeiros meses vão funcionar muito bem, tá? Vai funcionar muito bem. A gente tem que seguir alguns princípios do treinamento, que as pessoas esquecem também, que é um princípio da sobrecarga. Você pode ver uma pessoa que caminha, depois de 5 anos ela continua caminhando, ela está do mesmo jeito. Eu falo brincando, mas é uma verdade, se caminhar emagrecesse, para quem quer emagrecer, todo mundo que caminha ia ser magro. E não é. Né? Os magros estão fazendo o quê? Correndo. Então ele não começou a correr porque ele virou magro, ele começou a correr desde quando ele era lá, tinha um excesso de peso, alguma coisa no sentido, ele passou do limite dele. E é isso que a gente tem que buscar, mas claro que com muita segurança. Então, começa a fazer alguma coisa, a atividade física é muito democrática, tem muitos exercícios, aplicativos que você pode começar a fazer alguma coisa na sua casa, tá? Mas o importante é começar e não parar, porque senão você vai ter problema no futuro. Agora a gente está com 3 minutinhos, eu queria 1 minuto para cada uma de vocês. Dá para resumir? Dá. Vamos lá, Bom, então. assim, eu vou, em vez de resumir, vou falar uma coisa que eu acho que é importante também para a produtividade, é o tipo de relações que a gente desenvolve com as pessoas, né? Então, a gente gera muitos conflitos e esses conflitos entre as pessoas fazem a produtividade cair, seja dentro da empresa, seja dentro da família, né? E, então, eu acho que a gente fazer um trabalho de desfocar as nossas relações dos julgamentos e das avaliações para levar o foco para os sentimentos e para as necessidades. Porque a partir do momento que você sabe o que você sente naquela relação e o que você tem de necessidade, você faz a relação ficar mais harmônica, mais empática e você vai perder menos tempo com conflitos e desavenças. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não costuma associar à produtividade, mas que pode ter um impacto grande na produtividade das equipes, né, das famílias e das pessoas. Então, queria colocar isso. Então, em relação à parte financeira, eu vou falar rapidamente, fazer uma análise, eu ter um diagnóstico, pelo menos durante aí 30 dias, minucioso de tudo aquilo que eu gasto. Isso já vai fazer com que eu comece a prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Definir pelo menos 3 objetivos, um de curto, médio e longo prazo, para que eu começar a ponderar, para depois desses 30 dias eu começar a visualizar meu orçamento do próximo ano, 12 meses, focando em os meus sonhos de curto, médio e longo e depois começar a pensar nas contas. Com isso eu vou fazer reduções e aí eu começo a pensar e praticar o hábito de poupar.
Vamos lá. Quais são suas dicas? Eu vou deixar aí uma fórmula que a gente fala quase todos os anos e as pessoas gostam bastante, tá? Foco mais ação é igual ao resultado. Então, foco. Declare o que você quer de forma positiva. As pessoas têm costume de dizer o que elas não querem. Ai, não quero mais engordar, ai, não quero mais trabalhar aqui. E o que você quer no lugar disso? Extremamente positivo. Ancora algo que seja muito bom para a tua vida. Tem que ser mensurável. Quando você quer isso? Dia e mês. Porque senão você não vai fazer de novo. E o ano que vem a gente está aqui, dando as dicas novamente. Tá? E tem que ter evidência. Você está perto de chegar no que você quer? Então, foco positivo, extremamente positivo, mensurável e com evidência. Declarou o foco? Parte para ação. Quais são as ações que você precisa fazer? Já que você sabe o que você quer e onde você quer chegar, faça o planejamento da sua ação. E por último, assuma o controle remoto da tua vida. Está na tua mão. Cabe a você dar play, dar pause, voltar ou seguir em frente. 2017 de muito sucesso para todos nós. Bom, dicas nós demos aqui hoje de sobra, né? Que todo mundo tenha aproveitado e que faça realmente a diferença, né? O Assembleia Debate fica por aqui, que você tenha um 2017 muito, muito produtivo. Tchau, tchau.